Oi, pessoal! A gente sempre ouve falar em pai de santo, mãe de santo, né? Mas quem são essas pessoas, de verdade? Qual é o papel delas, o que elas fazem e como se chega a essa posição? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo para desvendar essas figuras tão centrais nas religiões afro-brasileiras. Vamos lá! Para a gente entender tudo direitinho, olha só o nosso roteiro. A gente começa definindo quem são esses sacerdotes. Depois, vamos ver de onde vêm os nomes que eles recebem e quais são as suas funções no dia a dia. Aí, a gente explora a longa jornada até se tornar um líder, as diferenças que existem entre as religiões e, por fim, o papel fundamental deles como guardiões de toda uma tradição. Então vamos começar pelo básico, pela ideia de liderança espiritual. Porque, muito mais do que um título, essas lideranças são de fato o coração da comunidade. É ao redor delas que tudo acontece. A pergunta parece simples, né? Quem são eles? Mas olha, a resposta abre um mundo de responsabilidade, de sabedoria e de uma dedicação que é para a vida toda. De forma bem direta, eles são os líderes espirituais, os guias. Pensa neles como se fosse uma ponte, sabe? Uma ponte entre o nosso mundo, o mundo material, e o mundo sagrado dos orixás. A responsabilidade deles é zelar tanto pela comunidade quanto pela tradição. Ok, agora vamos para uma parte que eu acho fascinante, a origem dos nomes. E isso é super importante, porque nesse universo os títulos carregam um peso, uma história, um significado muito profundo. O termo Babalorixá, por exemplo, vem direto do idioma Yorubá. E quando a gente quebra a palavra, o sentido fica super claro. Babá quer dizer pai, e orixá, a gente sabe, é divindade. Então, Babalorixá é, ao pé da letra, o pai de orixá. E a mesma lógica vale para o feminino, claro. Yalorixá vem de Iá, que significa mãe. Então, a gente tem a mãe de orixá, a sacerdotisa que cuida da divindade e de todos os seus filhos de santo. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é muito importante e ajuda a esclarecer uma confusão comum. Pai de santo ou mãe de santo são termos mais populares, mais genéricos. Já Babalorixá ou Ialorixá é um título formal, específico do candomblé, que só se conquista depois de um longo e rigoroso ciclo de obrigações religiosas. Ou seja, todo Babalorixá é um pai de santo, mas nem todo pai de santo já alcançou o posto de Babalorixá. Fez sentido? Mas então, o que eles fazem exatamente? A liderança vai muito, mas muito além do altar. A função desses sacerdotes é super complexa, exige um equilíbrio impressionante entre o lado espiritual e, bom, o lado bem prático da vida. A primeira função, claro, é a sacerdotal. Eles são os intérpretes da vontade dos orixás. Usam ferramentas de adivinhação, como o famoso jogo de búzios, para poder orientar, aconselhar e cuidar da vida espiritual de cada membro da casa. Só que eles também são os administradores, os gerentes do terreiro. Isso quer dizer que precisam cuidar das finanças, organizar as festas e os rituais, coordenar todo mundo e garantir que o espaço e a comunidade inteira funcionem em harmonia. Basicamente, nada acontece sem autorização deles. E olha, em terreiros menores, essa lista de tarefas só aumenta. O líder acaba acumulando muitas outras funções. Vira o especialista em folhas sagradas, o cozinheiro oficial dos rituais, o costureiro das roupas sagradas, o responsável pelas compras e pela logística e até quem realiza os sacrifícios. É de fato uma dedicação em tempo integral. Tá, mas como é que alguém chega numa posição com tanta responsabilidade? A primeira coisa para entender aqui é que isso não é uma escolha de carreira, sabe? É uma determinação que vem do plano espiritual. A jornada é longa. Começa lá atrás, com a iniciação na religião. Depois vem anos e anos de aprendizado e serviço dentro do terreiro. Tem um marco super importante que é a chamada obrigação de 7 anos. Mas o passo final, o decisivo, não é humano. É o orixá da pessoa quem vai determinar se ela tem o destino e a permissão para se tornar um líder e abrir a própria casa. E esse é o ponto central. A liderança é um chamado. Se o orixá não der esse sinal verde, a pessoa pode até se tornar um ebomi, que é um ancião, alguém muito sábio e respeitado na comunidade, mas não vai ter essa responsabilidade de fundar um novo terreiro. O destino é traçado pela divindade. Agora, é muito importante a gente lembrar que não existe um modelo único, uma caixinha para todo mundo. O Brasil é um país imenso e diverso, e a estrutura de liderança nessas religiões também muda bastante, dependendo da tradição e da região do país. Essa tabela aqui mostra isso muito bem. No candomblé mais conhecido, a liderança costuma ser individual, ou um babalorixá ou uma ialorixá.
Já no Xangô do Nordeste, a coisa muda. A liderança é sempre dupla, compartilhada por um casal. E na Umbanda, embora a gente também use os termos pai ou mãe de santo, os rituais e as práticas para chegar lá são bem diferentes do candomblé. Para a gente ir finalizando, vamos dar um passo para trás e pensar um pouco no papel histórico desses líderes. Porque eles não são apenas figuras religiosas, eles são agentes culturais de uma importância gigantesca. Existe uma discussão acadêmica super interessante que foi muito impulsionada por pesquisadores como o famoso Pierre Verger. A grande questão é: o candomblé que a gente conhece no Brasil é uma cópia exata da religião que existia na África ou é uma coisa nova, uma recriação que foi adaptada e transformada pela experiência da escravidão e da diáspora? E o que as pesquisas mostram é que essa ideia de uma pureza africana, de algo que ficou congelado no tempo, é muito simplista. A realidade é bem mais complexa. Houve sim mudanças profundas, adaptações e recriações quando essas tradições cruzaram o oceano. E é aí que o papel dos pais e mães de santo fica gigante. Eles estão bem no centro dessa dinâmica toda. São eles que, geração após geração, recebem todo esse conhecimento, preservam o que é essencial, adaptam para as novas realidades e, assim, garantem que essa herança continue viva, pulsante e relevante. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Será que os pais e mães de santos são apenas guardiões de um passado, meros repetidores de uma tradição antiga? Ou será que eles são, na verdade, os verdadeiros arquitetos de uma tradição que está sempre viva, sempre em movimento, sempre evoluindo? A resposta provavelmente está na beleza desse equilíbrio.